Deodoro da Fonseca, então, é eleito pelo Congresso Brasileiro da época, um sistema eleitoral muito diferente do que ele é hoje, e o que ele é eleito pelos congressistas. O vice dele é Floriano Peixoto, também um militar, Floriano, que era um militar que na época ele era responsável pela Guarda Imperial. Então, quando o exército vai derrubar Dom Pedro II, você tem aquela, Floriano, defenda o imperador desses... E o Floriano, não, se nega. Porque, gente, na Guerra do Paraguai nós estamos contra inimigos, aqui somos todos brasileiros. Então, ele se negou a fazer a defesa do império na época. Floriano não era aliado de Deodoro da Fonseca. Então, na época, presidente e vice, não necessariamente eles precisavam ser aliados, sabe? Floriano foi eleito vice do Deodoro. Deodoro assume de fato a presidência como presidente eleito, se não me engano, em fevereiro de 1891, foi no começo do ano. E ainda havia um debate sobre quais seriam os poderes do presidente na época. Então, a mesma questão que havia nos Estados Unidos, entre o poder dos estados e o poder do presidente, havia também no Brasil. Quando se começa a passar uma ideia de diminuição dos poderes do executivo para aumentar os poderes do legislativo, o que diminuiria os poderes do Deodoro da Fonseca, ele fecha o Congresso. O Deodoro nunca foi um presidente popular, nunca foi um presidente que o povo clamou pelo cara, nunca foi um presidente, querido pelo povo brasileiro. A própria Constituição que foi elaborada e que passou a contar com o voto excluiu mulheres, excluiu analfabetos. Então não seria de fato uma democracia ampla para o Brasil. Tinha políticos da época que diziam que não podemos permitir que mulheres e analfabetos votem, porque eles são a maioria do povo brasileiro e vai ser ruim para a nossa república deixar que essa galera aí possa votar. Deodoro fecha o Congresso, temendo a diminuição dos seus poderes, e com esse fechamento, os congressistas se revoltam, a elite política da época que apoiava a república se revolta e a marinha se revolta. Tem início então a primeira revolta da Armada, que ameaça bombardear a capital, que então era o Rio de Janeiro. O Deodoro não aguenta a pressão e ele como é que fala? Abdica? Ele renuncia ao cargo de presidente do Brasil. A Constituição dizia que se o presidente ocupar o cargo por só metade do período do seu mandato, uma nova eleição tem que acontecer. Era o caso ali, ele tinha que ganhar por poucos meses. Então era necessário que uma nova eleição acontecesse. Os opositores, a elite, chamou Floriano Peixoto, que era o vice do cara, buscou o cara em casa e disse, não, eleição nada. Volta, tu assume, tu vai ser o nosso cara. Isso é golpe de Estado. Isso é um golpe dentro do golpe. Então Floriano Peixoto, ele deveria ter passado por uma nova eleição, não passa. E ele assume como o segundo presidente do Brasil e o segundo presidente da República da Espada. Esse momento de onde Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto são presidentes, é chamada República da Espada. E é um período de grande violência dentro do Brasil e de manutenção da República. Então, qualquer foco de resistência que vá vir a acontecer tem que ser reprimido com violência. E o Floriano sabia e apoiava essa ideia. Floriano foi extremamente popular no seu período. Foi o primeiro caso de populismo político de grande massa no Brasil, foi Floriano Peixoto. No Rio Grande do Sul tem um grande movimento, onde, com disputas locais, inclusive envolvendo o próprio Gaspar da Silveira Martins, onde se inicia uma guerra civil. Um estancieiro gaúcho entra no Rio Grande do Sul com seus homens, cavalos, um exército próprio e tudo mais, começa uma guerra civil e o governante local diz, Floriano, que os caras estão querendo derrubar a República. Então essa guerra, o Floriano peita isso. Então a gente vai tomar conta do Rio Grande do Sul e tem essa maior guerra civil da história do Brasil. A Revolução Federalista é isso. Era chamada de Guerra da Degola. Porque prisioneiros de guerra, a gente não vai gastar bala com os caras nem alimentar. Seguinte, segura pelo cabelo, cara, e facada de um lado da garganta ao outro. Guerra da Degola. Se via que isso era feito de um lado da guerra, o outro lado fazia o mesmo. E como ela tinha feito isso, o outro lado fazia igual. Então essa violência se retroalimentou. A Guerra da Degola se espalhou para Santa Catarina também. E muitos dos prisioneiros, apoiadores da oposição da República na época, não somente da República, mas do presidente Floriano Peixoto da época, eles foram presos numa ilha em Santa Catarina chamada Anhantomirim. Hoje é uma ilha histórica, se faz visita na ilha. Eu já fui lá com alguns amigos, assim, é um lugar muito maneiro para se visitar. Só que não tem um cemitério nessa ilha. O pessoal que era preso lá era fuzilado numa parede, tu pode ir nessa parede lá e depois de morto era jogado no rio. No Rio não, era jogado no Oceano Atlântico. Então, a repressão que Floriano Peixoto teve em Santa Catarina é muito grande. E pouco depois, o governador do estado, chamado de presidente do estado, ainda Hercílio Luz,
passa um projeto de lei mudando o nome da capital de Desterro para Florianópolis, cidade de Floriano, em homenagem ao cara que reprimia os próprios moradores da capital catarinense da época. Então a cidade de Florianópolis é uma homenagem a um dos maiores repressores da história do estado. É um negócio bem impressionante. Que doideira. Ainda é uma questão que se debate assim em Santa Catarina. Eu sou catarinense. É uma questão que, pô, a nossa capital homenageia um repressor político do período, Floriano Peixoto.